Maria, na vida da igreja, é o tema dessa nossa série de catequeses. E como indiquei, a gente começa com um breve estudo sobre a presença, a figura, a pessoa de Maria no Novo Testamento. De imediato, a gente precisa ter consideração de que a intenção dos escritores todos do Novo Testamento não é tratar de outra pessoa que não seja a do próprio Jesus. Nesse sentido, todas as outras figuras, personagens, pessoas, em certa maneira, quando são apresentados em função daquilo que Cristo fez. A gente pode pensar assim na escolha dos 12. É um evento importante, é um momento marcante para a vida da igreja, porque ali de alguma forma Jesus vai dando forma àquele grupo que estava em torno dele e que num futuro não tão distante assim apareceria para o mundo como o núcleo fundamental da igreja. Os outros todos seus discípulos, as outras pessoas que o acompanhavam e também Nossa Senhora. Se talvez alguém venha a dizer o seguinte: olha, Maria é tão importante para os católicos, mas nos evangelhos ou no Novo Testamento ela aparece de maneira muito simples, escondida. Por que deveríamos dar essa importância se a Escritura não daria, digamos assim, essa importância para ela? Isso não é verdade. O foco, como disse, do Novo Testamento é a pessoa, a figura e a mensagem de Jesus. Mas não é por isso que as outras pessoas, os apóstolos, já lhes dei o exemplo, são tidos em pequena conta, em menor valor. E o mesmo deve se dizer para Nossa Senhora. O Novo Testamento, mais uma vez, embora esteja focado na pessoa, na figura, na mensagem, na missão de Jesus Cristo, o Novo Testamento não ignora Maria. A gente pode, olhando os diferentes grupos de texto, aqueles evangelhos que a gente chama de sinóticos, porque são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também olhando para os textos de São Paulo, também olhando para os textos de São João, nós temos evidentemente inúmeros elementos que nos indicam que não só não era ignorada, mas a figura de Maria, ela possui uma importância capital para os cristãos, para os discípulos de Jesus, desde a época do Novo Testamento. E nesses textos, seja nos sinóticos, seja em Paulo, seja em João, Maria aparece na singularidade da sua vocação e missão, que é marcada primeiro pela intensa relação com a Santíssima Trindade. Se a gente olha, por exemplo, para os evangelhos da infância de Jesus e mais especificamente aqueles da Anunciação e Nascimento, nós vemos que o anjo Gabriel é enviado pelo Pai. Maria é coberta pela sombra do Espírito Santo e ela aparece e é por outros anunciada como a mãe do Salvador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, portanto, uma íntima conexão com a vida, com a missão, com a vocação de Nossa Senhora. Mas não só com a Trindade. Maria aparece no Novo Testamento numa íntima relação com Israel e com a Igreja. Na Escritura, o que a gente pode indicar de Nossa Senhora é o seguinte: a Escritura aparece nela e ela revela, em sua maneira de ser, dentro da sua vocação, a própria Escritura. Se há algo que é singular em Nossa Senhora, nós poderíamos dizer que tudo o que Deus quer realizar no ser humano, Ele realizou primeiro em Maria. Isso por um lado. Porque, por outro, tudo o que nós, seres humanos, podemos, devemos e procuramos nos empenhar para oferecer a Deus, ela antes de nós assim já o fez. Maria, então, aparece
no contexto da história da salvação, como aquela que realiza perfeitamente a vontade de Deus e como aquela que recebe de Deus os dons todos que Ele deseja oferecer a nós. Mas vamos ver como isso aparece nos textos do Novo Testamento? Vamos começar primeiro por Paulo. Pode parecer estranho. Será que Paulo fala de Nossa Senhora? Vamos ver? Está com a sua Sagrada Escritura? Se não estiver, pega ela lá. Vamos ao texto presente na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Eis o que São Paulo diz lá. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. A plenitude dos tempos é um conceito teológico presente na doutrina teológica de Paulo de grande importância. Ele revela que a história ela caminha para um determinado momento, que os eventos realizados por Deus para conduzir o seu povo durante todo o Antigo Testamento caminham para um evento que compendia todos eles e revela o sentido de todos eles. A plenitude do tempo, portanto, insinua, instiga, nos indica que toda a história da salvação caminhou para o evento Cristo. E quem junto com Cristo está, segundo a indicação de São Paulo, não da Igreja, presente, atuante, participante ativa e conscientemente dos eventos que seriam fundamentais para a nossa salvação, é Nossa Senhora. Porque o Filho de Deus não nasce instantaneamente, de modo mágico, inesperado, mas ele nasce de uma mulher. Ele nasce de Nossa Senhora. Mais uma vez, quem coloca Maria no contexto dos eventos mais importantes da história da salvação não é a Igreja no momento posterior, é a própria Escritura. E isso a gente encontra nesse texto de São Paulo, por exemplo. Mas isso não é o que de todo o Novo Testamento fala de Nossa Senhora. Apenas uma primeira indicação. Se nós olharmos, por exemplo, para a obra de São João, os seus escritos todos, o Evangelho, as cartas, Apocalipse, dali nós podemos extrair inúmeros elementos importantes sobre como a Igreja nascente pensava, ou se relacionava, melhor dizendo, com a figura de Maria. Do Evangelho de João, é bem verdade, Maria é citada em muitas ocasiões de forma indireta, mas também ela aparece de maneira direta, pontual, tendo seu nome citado ou não. Vejamos, por exemplo, Maria aparece com destaque, e ainda assim sem ter o seu nome mencionado, apenas em 2 textos do Evangelho. Ela aparece nas bodas de Caná, em João 2, de 1 a 12, é um texto que já conhecemos e talvez por isso não precisemos fazer a leitura, e também aos pés da cruz, outro texto bastante conhecido, Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 37. Nessas 2 ocasiões, Maria é designada pela alcunha de mulher. Para alguns isso pode parecer estranho. Para alguns isso pode parecer, na boca de Jesus, como algo desrespeitoso. E infelizmente, muitos dos que pensam assim querem nos fazer acreditar que Jesus, a partir desses textos do Evangelho de São João, não dava o devido respeito à sua mãe. É evidente que isso não é verdade. Como um judeu piedoso, Jesus não se omitia em observar o 4º mandamento que lhe exigia, obrigava a honrar pai e mãe. Mas por que então não a chama pelo nome? Mas por que então não a chama de mãe? Mas por que então ele a trata como mulher?
para percebermos a indicação profunda que São João quer dar-nos quando apresenta Jesus chamando sua mãe de mulher, nós precisamos olhar para a história toda da salvação. A imagem da mulher é muitas vezes conservada no Antigo Testamento para falar de Israel. Deus, ao fazer aliança, e a imagem que subjaz aí, Ele quer estabelecer um pacto ao modelo matrimonial, onde de ambos é exigida a fidelidade, onde de ambos é exigida a indissolubilidade. A mulher, portanto, ou o termo mulher, portanto, é em diversas ocasiões no Antigo Testamento atribuído a Israel. E quando João apresenta Jesus chamando Maria de a mulher, ele revela que ela realiza em si todas as promessas do Antigo Testamento e ela apresenta para nós o modelo de discípulo que a igreja deve ser. Maria é a mulher no Evangelho de João, porque neste contexto esconde-se, digamos assim, o profundo conceito, a profunda noção de povo de Deus. Ela assume, ela encarna, ela toma como sendo sua, ao aderir à vontade de Deus, ao seguir a vontade e as palavras de seu Filho, aquilo que todos nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus, deveríamos fazer. Antes então de prosseguirmos, vamos fixar essa ideia. Jesus não chama Maria de mulher por desrespeito. João, o evangelista, assim apresenta Jesus, indicando que em Maria estão presentes todas as virtudes, todas as condições, tudo aquilo que nós, enquanto povo de Deus, devemos buscar realizar em nossas vidas. Isso é importante que a gente indique, porque em Maria aparece a condição que todos nós, como discípulos de Jesus, devemos buscar. E isso se repete não só no Evangelho, mas assim ela também é apresentada no livro do Apocalipse. Você deve se lembrar, nós temos aquela imagem emblemática da mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa imagem, ela evidentemente refere-se em primeiro lugar à igreja. Mas por aquilo tudo que já dissemos agora há pouco, serve e pode ser totalmente direcionada, relacionada com a Virgem Maria. Se você quiser conferir esse trecho, esse texto, ele está presente no livro do Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 1 a 17. Outro grupo de textos importantes que falam bastante sobre Nossa Senhora são aqueles que a gente atribui ao evangelista São Lucas. Você deve saber, a ele é atribuída a autoria de 2 textos importantes, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Originalmente, muitos estudiosos dizem que essa deveria compor uma única grande obra, aquela que seria referente à missão de Jesus e aquela posteriormente referida à missão da igreja, e que com o tempo foram separadas. De qualquer maneira, São Lucas é apresentado por muitos como o pintor de Maria. É dele que nós tiramos as mais diferentes e as maiores informações sobre Nossa Senhora no caminho de Jesus. Só para a gente ter uma ideia, existem pelo menos 152 versículos no Novo Testamento sobre Maria. E olha que coisa interessante, 90 deles estão na obra de Lucas. Uma nos Atos dos Apóstolos, quando ela é apresentada como uma das pessoas que estava presente no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa sobre o derramamento do Espírito Santo, e outras 89 menções a Nossa Senhora no Evangelho de Lucas.
Nesse evangelho, aliás, e não só no evangelho, mas também nos Atos dos Apóstolos, Maria é apresentada como exemplo vivo do discípulo e seguidor de Jesus, que acolhe a palavra de Deus com fé, guarda e medita no coração e põe em prática. Maria aparece no evangelho de Lucas como uma grande peregrina da fé. A ela são feitas inúmeras promessas, a ela são feitos inúmeros desafios, a ela é oferecida a possibilidade de, comprometendo-se com a obra da salvação, permitir que essa salvação chegue a toda a humanidade, e ela sem hesitar, e ela sem impor condições, e ela de maneira totalmente disponível, diz sim. Nesse sentido, mais uma vez, Maria, assim como nos textos de Paulo, assim como no Evangelho e nos textos de João, agora na obra de Lucas, aparece como uma discípula fiel de seu Filho Jesus Cristo. Ela dá o seu sim ainda jovem, renova este sim durante o ministério de Jesus, sofre, mas mantém-se firme na sua paixão e morte, celebra a ressurreição de Cristo e, de alguma maneira, a gente pode assim dizer, se une à igreja nascente, para aguardar e receber o Espírito Santo. Maria aparece como alguém que esteve disponível à palavra de Jesus, mas mais até do que isso, como alguém que, estando disponível a Ele, continuamente renovava essa sua missão, continuamente renovava o seu ser. Também em Marcos e Mateus a gente tem momentos em que Maria aparece. No Evangelho de Marcos ela aparece 2 vezes. As citações são poucas, é verdade, mas muito significativas. Ela é apresentada como uma discípula fiel, que faz parte da família de Jesus porque cumpre a vontade do Pai, e a mulher que acolhe a todos como filhos e irmãos de Jesus. Esses textos a gente pode identificar em Marcos 3, 20 e 21, e também nos versículos 31 e 35, e em Marcos 6, de 1 a 6. Ali se faz menção à louvação da mulher que gerou no ventre a Jesus e os seios que o amamentaram, e Jesus responde, sem desprezar a sua família, sem desprezar a sua mãe, que feliz é quem ouve a palavra de Deus. E quem mais no Evangelho, e quem mais na missão de Jesus, ouviu sua palavra e pôs em prática a sua vontade. Por fim, a gente tem também o Evangelho de Mateus. Em Mateus a gente vê Maria sendo apresentada como a mãe virginal de Jesus, que concebe sem concurso humano por obra do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus também amplia bastante a imagem de Maria, porque lá nós temos ela aparecendo nos Evangelhos da origem, da infância de Jesus, capítulos 1 e 2 do Evangelho, e também alguns outros textos da vida pública de Jesus. Mateus 12, 46, 50, Mateus 13, 53, 58. Como vimos então, e aqui a gente caminha para finalizar esse nosso primeiro vídeo, Maria aparece com alguma simplicidade nas menções, mas o significado que está por detrás desses eventos onde ela é mencionada é bastante significativo. Aqui a gente termina. Despeço-me convidando você a rezar comigo e implorar a proteção da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima postagem, onde nós vamos avançar no nosso estudo
verificando alguns momentos importantes da vida, da figura de Maria, presente também na época dos padres da Igreja.